crianças, não sei se vão subir agora ou não. Vão subir as crianças. As crianças vão subir. Continue com seus olhos fechados. Continue com seus olhos fechados, concentrado naquilo que o Espírito Santo tem a dizer conosco nessa noite. Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Santo é teu nome. Aleluias. Aleluias. Glórias a ti, Deus. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Não sei se você já entregou a sua vida a Jesus nessa noite, mas que você possa entregar a sua vida agora. Que você possa entregar a sua vida agora, Jesus. Que você possa dizer: Senhor, a minha vida é tua. Talvez você esteja nos visitando, talvez você ainda não fez isso alguma vez, mas que você faça isso essa noite. Você entrega a sua vida a Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso Salvador, que é a quem nós seguimos. A Jesus nós entregamos tudo que somos, tudo que temos, a Ti, Senhor, a Ti, ó Deus, a Ti, Deus, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou convidar você a abrir a palavra do Senhor em João 13. Abra sua Bíblia em João 13, versículo 36. João 13, 36. Aqui que nós vamos ler é uma resposta de Pedro ao que Jesus havia falado. Só para vocês, só para a gente pegar o texto, pegar o barco andando. No versículo 33, Jesus diz assim: Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus: vocês não podem ir para onde eu vou. E agora vamos para o 36, que é a resposta de Pedro para isso que Jesus falou. Pedro Simão perguntou a Jesus: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Respondeu Jesus: Você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Versículo 38, Jesus diz: Está mesmo? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Versículo 14, capítulo 14, versículo 1, continuando o texto, diz assim: Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos ou há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Amém? Você pode se assentar essa noite. Irmãos, nós lemos um texto que fala sobre esse texto no capítulo já 13, 14 de João. Ele é a despedida, praticamente, ele é a despedida de Jesus com os seus discípulos. Então Jesus, antes disso, ele
havia já, no versículo 28, ele estava à mesa, e ele já havia dito que alguém havia de trair ele, e Pedro já havia se retirado, desculpa, falei errado, Judas já havia se retirado do lugar, para ir fazer o que ele tinha que fazer, que era entregar Jesus. E logo após essa saída de Judas, Jesus fala que o Filho de Deus ele estaria para se revelar. O Filho do Homem se revelaria de maneira gloriosa. Então, era a despedida de Jesus com seus discípulos mais chegados, né, ali no final da ceia. E Jesus estava preparando eles para o momento em que ele estaria morto e depois não haveria ninguém. Ele não estaria mais com os discípulos e ele voltaria ao Pai. E os discípulos, então, não encontrariam mais Jesus aqui nessa terra. Se você continuar lendo, Jesus fala para eles que, apesar de ele não estar mais fisicamente, Jesus não abandonaria eles, nenhum deles. Então, esse texto que nós lemos é o começo do discurso da despedida, porque esse diálogo de despedida, ele é longo. Ele começa no versículo 31 do capítulo 13 e ele vai embora até o capítulo, passa o 14, passa o 15, passa o 16, passa o 17, e aí somente no 18 que Jesus é preso. Certo? E esse aqui é o começo. O começo da despedida. É o começo da despedida. E nesse começo, Jesus ele fala para eles que, olha, eu irei para um lugar onde vocês não poderão ir. No versículo 33. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora que já disse aos líderes judeus, vocês não podem ir para onde eu vou. E ele alerta isso para os discípulos. E o que causou essa despedida no coração dos discípulos? O que causou? Causou a aflição. Então, ver Jesus se despedindo dessa maneira, dizendo eu estou indo embora, né, causou aflição no coração daqueles homens. Causou aflição. E aí essa aflição, por causa dessa aflição, aqueles homens, a gente nota que eles pararam de prestar atenção no que Jesus estava dizendo. Porque o fato de Jesus dizer que estava indo embora, e que eles não poderiam ir, e que ele morreria, e que ele partiria, e que, sabe, tudo isso causou ali uma aflição no coração deles, e eles não prestaram atenção nas palavras que Jesus estava dando. Não prestaram atenção. Eles não ficaram atentos ao que Jesus estava dando. Eles só guardaram o fato de que Jesus estava partindo. Só isso. É como se fosse, né, uma notícia que você recebe e ignora tudo que Jesus estava falando ali. Porque você vê no texto que apesar de Jesus estar dizendo para eles que, olha, eu estou indo embora e vocês não podem ir para onde eu vou, eles entraram em pânico, quase, e eles não perceberam que Jesus, no texto, estava prometendo uma morada no céu. Que Jesus estava prometendo, se você continuar lendo, o envio do Espírito Santo. Que Jesus estava falando sobre um novo mandamento, que é dito aqui no versículo 34. Olha, eu estou indo embora, mas essas são as instruções que vocês devem prestar atenção. E essas são as promessas que vocês vão receber. Amem uns aos outros. Eu estou indo preparar morada para vocês.
Além disso, o Espírito Santo vai vir sobre vocês como auxiliador. E outras coisas que Jesus falou, que eram tão preciosas e tão importantes no momento que era o último contato de Jesus com os seus discípulos. E aqueles homens não captaram, eles não absorveram, eles não pegaram isso. Pelo contrário, eles entraram em pânico, em aflição, e começaram a fazer perguntas para Jesus, típicas de quem está nervoso, em pânico. Jesus dizendo, vocês sabem o caminho. E eles dizendo, mestre, que caminho é esse? Jesus dizendo, olha, vocês vão fazer isso e aquilo é meu nome, mestre. Nós não conhecemos. Mostra-nos o Pai. Depois de 3 anos trabalhando com aqueles homens, revelando milagres e coisas e tudo, eu só entendo que isso foi por causa da aflição que deu no coração deles, de como que eu vou ficar aqui nessa terra sem Jesus, ele partindo dessa forma, e eles dizendo que não conheciam, mostra-nos o Pai, que caminho é, para onde o Senhor vai, tipo assim, pensando que era um lugar, talvez, terreno, que ele estaria indo. Eu só consigo entender isso porque eles entraram em aflição, eles entraram em pânico, pelo fato de Jesus estar se despedindo. E nós vamos falar sobre isso essa noite. Nós vamos falar sobre devemos estar atentos às palavras de Jesus, mesmo em meio às aflições. Só que no meio dessa turma toda que eu falei para vocês aí, que eram os discípulos, teve alguém que talvez foi o pior. Que foi Pedro. Por quê? Porque Pedro, na hora que Jesus fala, eu vou para um lugar que vocês não podem ir, Pedro se manifesta e diz assim, para onde é que o Senhor vai? No versículo 36. Eu acho até que ele foi agora ele já tinha aprendido algumas coisas, ele foi até tentando ser suave. Ele tentou ser suave. Né? Mas para onde é que o Senhor vai? E aí Jesus respondeu, você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. E aí ele não conseguiu se segurar. Tipicamente Pedro diz assim, Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto. E aí Pedro não resistiu. Ele sempre, com muita coragem, né? Falou isso. Eu estou pronto, inclusive para morrer pelo Senhor. E Jesus, ele trouxe uma coisa pesada aqui, que é, versículo 38 diz assim, está mesmo, pois eu afirmo a você que isso é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então, dessa turma que ficou aflita, Pedro pegou a barra pesada, a barra mais pesada. Da turma que ficou aflita, de todos eles, Pedro pegou uma revelação de que ele se daria mal, de que ele negaria a Jesus, dizendo que não conhece a Cristo. E se os outros estavam aflitos porque Jesus iria embora, Pedro ficou mais aflito porque além de Jesus ir, ele faria isso tão grave. Ele cometeria esse erro tão grave. E eu acredito também que, por causa dessa fala que Jesus deu para Pedro, eu acredito também que ele já não prestou mais atenção no resto que vinha. Esse texto, ele está dividido em 2 capítulos, mas nós sabemos que essa divisão de capítulos, ela veio depois. Então, o versículo 38, imediatamente após o 38, vem o 1. Certo? Talvez na Bíblia de vocês nem exista essa divisão. Então, pode levar alguém a imaginar que o versículo 1, ele está quebrado em relação ao que tinha acontecido no 38. Mas não é verdade.
isso aqui, o versículo 1, é continuação do 38. Não tem uma passagem ali de tempo, certo? Que logo após Jesus dizer a Pedro que ele negaria, de que Pedro faria aquilo de tão grave, Jesus fala em seguida, tá? Não fiquem aflitos, creiam em Deus e também em mim. Então, logo em seguida, depois de Jesus ter dito a Pedro que você vai me negar, você vai dizer 3 vezes que não me conhece, Jesus em seguida diz, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Só que, como eu falei para vocês, eu suspeito de que aqueles homens não ficaram atentos, eles só pegaram a parte do aflitos, né? Eles só ficaram aflitos. O que Jesus disse em seguida, o que Jesus prometeu, eles não pegaram. Eles não prestaram atenção. Porque esse texto que diz, não fiquem aflitos, creiam em Deus e também em mim, na Bíblia de vocês talvez seja escrito, não se turbe o vosso coração. Certo? É algo como se fosse, você vai errar. Se você pudesse juntar o 38 e o 1, é mais ou menos assim, olha, você vai errar, você vai sair do caminho em algum momento, certo? Mas não se aflija, continue crendo. Ou, você não está pronto, Pedro. Você não está pronto, como Jesus falou. Como Pedro quis dizer que estava pronto, Jesus disse, você não está pronto. Mas não se aflija com isso. Não se preocupe pelo fato de você não estar pronto. Continue crendo. Porque se você continuar crendo, você vai chegar lá. Você vai chegar nessa morada. Porque logo em seguida que ele fala, não se turbe o seu coração, ele fala sobre uma morada que ele estava indo preparar. Então, se você entender o 38, o 1 e o 2 de uma maneira geral, é isso que Jesus está dizendo. Não se aflija, continue. E a palavra fundamental que Jesus dá nesse texto é, creiam em Deus e creiam também em mim. Então, esse não se aflija é porque ele sabia que o coração deles estava aflitos. E eles falam assim, olha, não se aflija, creia em Deus e também em mim, porque haverá de chegar o dia em que vocês estarão prontos, em que vocês entrarão, receberão essa morada, em que vocês poderão ir para esse lugar onde eu estou indo, que eu estou preparando para vocês. Mas a mente humana, o coração humano, ele recebe essa mensagem de que vou errar, de que eu não estou pronto e de que Jesus está partindo, e automaticamente ele se fecha. Ele se fecha dizendo, acabou para mim. Porque ele está indo embora e ele ainda está dizendo que eu vou errar, de que eu não estou pronto, de que eu não vou conseguir. Mas Jesus não estava dizendo isso. Mas a mente humana nos leva a ter essa percepção. E aqueles discípulos tiveram essa percepção. E isso é o encontro de Jesus com os discípulos, ali também com Pedro. E quem sabe aqui, vocês vão saber, me dizer, e o que a história nos conta? O que essa história de Jesus com os discípulos nos conta? Quem estava certo, Pedro ou Jesus? Pedro disse, eu estou pronto. Jesus disse, você não está pronto. Quem é que estava certo? Vocês que sabem a história que aconteceu. Jesus estava certo. Pedro negou como Jesus havia dito. Pedro negou como Jesus havia dito. Pedro não estava pronto como Jesus havia dito. E Pedro cometeu um segundo erro, que foi não ter atentado para essa palavra que Jesus disse,
creiam em Deus e também em mim, e deixou de crer. Porque nós vemos a história, depois de negar a Jesus, Pedro abandonou tudo em Jerusalém e voltou para a sua vida anterior, de pescador, no barco. Então Pedro não viveu o que Jesus havia dito para ele. Você vai errar, você vai sair do caminho, mas continue crendo. Pedro não viveu a segunda parte. Pedro negou, Pedro não continuou crendo. E Pedro, assim como nós não guardamos as palavras de Jesus, muitas vezes, né? Muitas vezes, não podemos dizer todas, mas muitas vezes não guardamos. O versículo 15 do capítulo 14, logo em seguida, alguns versículos na frente, Jesus fala: obedeçam aos meus mandamentos se vocês me amam. Guardem as minhas palavras. Se as minhas palavras estiverem em vós, vocês estarão com vida. Mas, assim como Pedro, nós também não guardamos muitas vezes. Nós não guardamos. Nós recebemos a notícia, nós vivemos o dia da tribulação, os dias das tribulações, nós ficamos preocupados, talvez em pânico, aflitos, e se nós não vigiarmos, se nós não repreendermos o nosso próprio coração, nós não guardamos as palavras de Jesus. Aquilo que ele disse não fica dentro de nós. Se nós não vigiarmos, se nós não nos esforçarmos para que essa palavra fique na nossa vida, isso some da nossa mente, isso some do nosso coração facilmente. Então, assim como Pedro, muitas vezes, quando nós estamos aflitos, nós esquecemos da palavra. Nós esquecemos daquilo que Jesus está nos dizendo que nós devemos fazer, que é creia em Deus e creia também em mim. Guarda as minhas palavras, porque se as minhas palavras estiverem em vós, vocês estarão com vida. Certo? E muitas vezes, nós paramos de crer. Nós paramos de crer. Facilmente nós deixamos essas verdades de lado. Facilmente. E eu gostaria de contar um testemunho para os irmãos aqui. Não é por acaso que eu estou pregando sobre isso. Né? Não é por acaso. Então eu vou contar aqui um testemunho para os irmãos daquilo que nós vivemos, do que eu tenho vivido nos últimos anos. E não sei datas. Não faço nem ideia se foi há um mês atrás. Talvez a Andressa saiba. Mas talvez um mês, um pouco menos de um mês, talvez 3 semanas. Tudo começou com a Andressa descobriu que estava com uma pedra na vesícula. Né? Na verdade, a pedra ainda está lá. Né? Não sei também, né? Pode ter já saído. Jesus pode ter curado. E aí ela descobriu que estava com essa pedra e foi fazer uma série de exames para poder fazer a cirurgia de retirada da pedra. E nesse exame, veio um exame do coração que apresentou um valor lá fora do normal. E aí eu vi o valor, eu olhei aquilo e aí eu falei assim, isso aqui não está normal. Isso aqui não está normal. Ela nem se ligou. E aí eu já percebi, isso aqui não está normal. E aí ela falou, não, então eu vou na consulta, né? Vou na consulta, acho que era segunda-feira pela manhã. E eu falei assim, eu vou nessa consulta, porque eu estou achando que é bom eu estar lá nessa consulta, certo? Para ela não estar só. E aí nós fomos na consulta, e aí, na verdade, meu coração já estava apreensivo. E aí quando o médico abre, e ele arregala o olho, aí nesse arregalar de olho aí, você já treme, né? Ele falou assim, opa, tem um negócio estranho aqui. E aí eu já foi por isso que eu vim, né? Vim com ela. E aí ele falou, olha, isso aqui não está normal. Então ela apresentou uma arritmia
cardíaca, né, no coração, um valor muito alto. E assim, o médico não falou nada de grave. Só que é como o texto que nós estamos lendo. A aflição já vem, o médico não disse, olha, pode isso, pode acontecer isso, nada. Só falou, olha, você vai ter que fazer um exame a mais aqui, porque esse valor aqui não está normal. Irmão, eu vou dizer para você, no momento, eu até fiquei um pouco aflito e tal, mas aí alguém tem que ser o forte, né? E aí a Andressa ficou mais abalada. E aí nós oramos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. No meu coração veio dizendo assim, eu vou tentar dizer o que veio, né? Isso não vai dar em nada. Era isso que estava no meu coração. Tá? E aí nós oramos e era essa a convicção. E eu orei falando isso, inclusive, para ela. Olha, é o seguinte, antes da gente vir para essa consulta, algo ficou no meu coração de que isso não ia dar em nada. Irmãos, e eu tive uma experiência que eu nunca tive na minha vida. E a gente chegou em casa e tal, e aí quando nós depois, antes do almoço, irmãos, eu entrei numa situação assim de pânico que eu nunca tinha vivido na minha vida. Eu não tinha controle sobre aquilo. Apesar de saber aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, irmãos, eu achava que a qualquer momento era eu que ia partir. Eu me deitado na rede e eu falava assim, não, eu acho que eu estou na beira do negócio aqui. Eu estou quase. Se piorar mais um pouco, irmão, veio um pânico, veio uma sensação, veio uma coisa. E aí era uma opressão. Eu não consigo descrever porque eu nunca tinha sentido isso. E a sensação que eu tinha era, você está acabado. Não tem saída para você. Você está sem saída. Porque eu olhava os meus 2 filhos lá, né? Eu olhava para eles, eu olhava para ela, e aí vinha isso na minha cabeça dizendo assim, acabou. Para ti acabou. E é engraçado que era na vida da Andressa. Só que para mim, eu tinha certeza que eu tinha acabado. Eu não tinha saída. Mas isso foi tão forte, que eu estava a ponto de desmaiar. Do pânico que me deu da coisa. E aí a gente orou, eu orei, a Andressa orou e tal, e passou isso. E aí depois, passou um tempo e tal, e aí eu fui me recuperando. Uma coisa que eu não fiz, eu não quis fazer, né, é jogar no Google. Se eu jogasse isso aí na internet, aí se eu tivesse em pânico, o Google ia matar em 3 dias. Certeza. Então eu ficava pensando, eu vou jogar isso aqui no Google, eu vou olhar, eu vou ler, mas se eu for ler isso aqui, rapaz, meu Deus do céu, eu não vou ler, não pesquisa nada na internet. Não coloco isso aí na internet, se colocar, morreu. Né? E aí me segurei, não olhei nada. E aí a Andressa começou a marcar aí uns 4 cardiologistas. Vai num, vai no outro, faz exame, faz não sei o quê. E assim, e aí passou aqui os dias, ela está apresentando ainda arritmia, mas eu creio que essa palavra vai se cumprir. E os exames que ela fez não constou nada. Então, essa palavra que eu estou pregando hoje, falando que quando nós entramos em aflição, quando nós entramos em pânico, a nossa tendência, muitas vezes, é esquecer daquilo que Jesus nos disse. Creia em Deus e creia também em mim. Eu estou indo preparar moradas para você. E esse é o nosso fundamento. E eu tenho certeza que isso que nós estamos vivendo
são experiências que nós estamos tendo. As experiências, elas são custosas, né? Eu acho que nessas últimas 3 semanas, eu acho que eu envelheci uns 5 anos. Meus cabelos já não tá igual do pastor Arão, né? Mas mais umas 2 dessas aí, vai chegar perto. E essas experiências são custosas. De madrugada, se eu já acordava em pânico, aí de madrugada lá em casa era show. De meia e meia hora eu acordo dando uns pulos na cama, desesperado. Se antes eu já olhava, eu acordava, eu tenho a mania de acordar e ver se a pessoa está respirando, né? Eu tenho essa mania, não sei se você tem. Eu tenho essa coisa, ainda mais quando nasceu as crianças. Rapaz, eu tenho uma coisa de acordar e olhar se a pessoa está respirando. E o pior é que à noite você não consegue ver muito bem, né? E aí você não vê a pessoa respirar. Você não vê a pessoa respirar. Mas assim, e aí essas semanas teve hora que eu falei assim, eu pedi desculpa para ela. Na noite, eram umas 2 saltos. 2 saltos na cama, assim. Por noite, né? Graças a Deus já passou isso. Mas, quando Jesus encontra os discípulos, já depois de morrer, né? Volta e encontra com eles, que ele fala o famoso versículo, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo que eu venci o mundo. Acaba que isso é uma promessa de Jesus. Nós temos muitas promessas de Jesus. De que ele estaria conosco, que ele enviaria o Espírito Santo, de que muitas promessas. E uma delas é que nós vamos ter aflições. Não que eu queira que você pegue essa promessa para você, mas vai ter. Teremos muitas. E a nossa vontade é chegar no destino sem ter essa aflição. Mas a grande questão é que se nós não tivermos isso, quais vão ser as nossas experiências? O que é que nós vamos contar? O que é que nós vamos dizer? Hoje eu estou dizendo aqui para você, preste bem atenção nisso que eu estou dizendo, de que a Andressa ficará curada dessa arritmia. Certo? O Senhor sabe. Ainda não se cumpriu, talvez, mas essa é a palavra que o Senhor nos coloca no nosso coração. E isso vai ser a experiência. Quantas outras você pode contar? Quantas outras? Eu tenho certeza de que só esse ano, quantas você já viveu? De Deus sendo provedor, de Deus com você enfrentando essas dificuldades. Quantas vezes? O que nós temos que fazer, o que eu falei no começo, que nós temos que repreender o nosso próprio coração. Nós temos que lembrar a nosso próprio coração do que Jesus disse. No momento da aflição, no momento da dor, no momento da angústia, como diz lá no Salmo 50. Clama a mim no dia da angústia, e eu te livrarei. Clama a mim no dia da angústia, e eu te livrarei. No momento da dor, irmão, no momento da angústia, no momento da aflição, clame ao Senhor. Talvez você esteja vivendo isso hoje, talvez você esteja vivendo isso agora, talvez você esqueceu das palavras de Jesus. Clame a Deus, não se esqueça das palavras que Jesus falou. Creia em mim, guarde essa palavra, declare isso na sua casa, Jesus está dizendo, você ainda não está pronto, você ainda vai passar por algumas coisas, mas não pare de crer, porque é isso que é o erro. Não pare de crer, continue crendo em Deus, continue crendo em mim. Amém? E a segunda parte da pregação é para nos lembrar daquilo que nos espera. Porque se a nossa caminhada aqui na terra
É aflição? É caminho estreito? É árduo? Mas qual será a nossa recompensa? Qual será a recompensa para aqueles, como a palavra de Deus diz, que permanecerem fiéis até o fim? Porque, irmãos, eu estava falando ontem no grupo familiar, nós temos duas maneiras de nos motivar. Tem a motivação, eu até brinquei com eles, né? Tem a motivação traseira e tem a motivação dianteira. E lá eu estava falando sobre a motivação traseira. É corre porque tem uma coisa vindo atrás de ti. E aí eu te garanto que tu vai correr. Certo? Mas ontem eu falei sobre isso. Mas e qual é a nossa motivação na frente? Aonde nós vamos chegar? O que é que nós vamos obter? O que é que Jesus promete? Onde? Qual é esse lugar? E nós temos que nos lembrar disso, porque senão nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos. Irmãos, eu até acredito que o fato de nós estarmos separados da criação, muitas vezes andando aqui nessa cidade, nesse trânsito, nesse crime, nesses absurdos que acontecem ao nosso redor, e a gente se desliga da criação de Deus, e a gente não para ver aquilo que Deus criou, certo? A criação de Deus, os animais, o céu, a terra, os rios, as montanhas, tudo isso, quando você para olhar, eu garanto para você que isso remete a sua mente a Deus. Quando você para ver o crime, a dificuldade aqui, poluição, morte, guerra agora é toda hora. E é míssil, e é doença, e é todo tipo de coisa que nós paramos para olhar, isso remete a quê? Isso remete a sua alma ao quê? A desespero, a aflição, a falta de esperança. E por isso que nós devemos, tudo bem que nós não temos aqui grandes, talvez a oportunidade de observar a criação, mas a gente tem que conversar sobre aonde nós vamos estar quando tudo isso aqui acabar. E nos lembrar de para onde nós vamos, para onde nós estamos indo. É tão fato isso, de que, na verdade, nós somos tratados aqui na Bíblia, depois que nós temos um novo nascimento, de que nem daqui nós somos. Nem daqui nós somos. Nós somos de um outro lugar. Somos estrangeiros aqui nesse mundo. Daqui não vamos levar nada. Esse não é, entre aspas para você me entender, esse não é o nosso país. Essa não é a nossa cultura. A nossa cultura é do reino, a nossa cultura é da glória de Deus. Nós não somos filhos aqui desse mundo. Não pertencemos a isso. Temos que nos lembrar de que, na verdade, nós não estamos, eu entendo dizer que nós estamos indo, mas, na verdade, nós estamos voltando. Nós estamos voltando para Deus, porque foi de lá que nós viemos. Se nós ficarmos olhando para as coisas aqui dessa terra, e eu digo você porque eu também, né? Eu digo nós porque eu também estou isso. Você ouve tanta coisa, e é tanta coisa, que você entra nessa corrida maluca e perde a esperança, mas a nossa esperança é viver com Cristo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes eu paro para pensar como nós somos privilegiados de conhecer a Cristo. Como nós somos privilegiados de conhecer a Cristo. O nosso mestre, a quem nós seguimos, a quem nós servimos, diz a Bíblia que ele é humilde. O nosso mestre, a quem nós seguimos, ele é perfeito, sem pecado. Ele não humilha
as pessoas. Ele não é orgulhoso, ele não é egoísta como nós somos. Ele é santo. Nós temos um mestre que está sobre todos os outros mestres que existem na face dessa terra. Porque quando você para pensar naquilo que Jesus vai nos dar, naquilo que Deus vai nos dar como recompensa, você olha e ele diz que vai nos dar a sua presença. Lá em Apocalipse, se eu não estou enganado, 19. Lá em Apocalipse 19. A Clarice veio me perguntar, papai, como é lá no céu? E eu amei essa pergunta. Eu abri a Bíblia e comecei a ler o texto para ela. E, irmãos, eu não vou ler agora, mas quase sempre que eu leio esse texto eu choro. Porque João descreve a Nova Jerusalém como uma noiva e que Deus vai ser a luz, ele vai iluminar a cidade e que não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Ele enxugará de todo o olho a lágrima. E o Cordeiro, nós vamos estar lá com o Cordeiro, vamos viver lá com ele. E o que é prometido para nós, como Jesus fala, vou preparar moradas para vocês. Vou preparar lugar, vou preparar lugar. E a promessa é a presença, é estar com ele, é estar com o Deus Criador. Finalmente, os nossos olhos verão. Finalmente, os nossos olhos verão. Essa é a promessa. E aí você para pensar e você olha o que é prometido pelos outros mestres deste mundo. O que é prometido pelos outros mestres que existem nesse mundo e que as pessoas estão seguindo? Promessas vazias de paraíso com virgem, ou o mestre do dinheiro, que o fim é debaixo da terra sem nada. E outras promessas vazias, coisas talvez até literalmente de fim, de morte, de nada, de vazio. Por isso que eu digo que nós somos privilegiados de termos Jesus como mestre e não termos outros que são falsos. Nós sabemos que o destino é grande. Que o destino que Jesus fala para nós, que é, vou preparar moradas para que vocês estejam comigo. Então observem que o foco de Jesus é, vou preparar moradas, voltarei e levarei comigo para onde eu estiver. Então a promessa de Jesus não é a morada. Não é a casa de diamante, não é a rua de ouro, não é o lago de, cristal. A promessa de Jesus é, eu vou preparar lugar para vocês, para que vocês estejam comigo, aonde eu estiver. Essa é a promessa. Jesus nos levará para casa, que é o nosso lugar. E aí ele diz o seguinte, que caminho é esse? Que caminho é esse que nós temos que percorrer? E Jesus diz, olha, é uma coisa estranha. O caminho sou eu. Por que ele diz isso? Por que Jesus diz, eu sou o caminho? Por que Jesus diz isso? Porque, ora, ele está dizendo que o nosso modelo para chegar lá é ele. Observem a minha vida, sejam como eu, e vocês estarão comigo. Então Jesus diz que ele é o caminho, e nós devemos seguir esse caminho, que nos levará a essa recompensa. E aí eu fico me perguntando,
o que será que Paulo viu? Nessa imaginação de como será a nossa vida, eu até recomendo você imaginar, você conversar, você ler a palavra, mas não fique na especulação, certo? Não cabe a nós ficar discutindo coisas que não estão muito claras. Mas o que cabe a nós é ansiar por estar com Cristo na eternidade. Ah, mas eu tenho a minha unha do pé encravada. Quando eu for para o céu, a minha unha vai ser restaurada? Eu tenho pouco cabelo na cabeça. Quando eu for para o céu, eu vou ter cabelo completo? Então não é isso. Nosso foco não é ficar especulando sobre isso, sobre aquilo, mas ansiar por estar com Cristo. Esse é o nosso foco. Isso é tão forte que Paulo viu algo tão forte. Ele viu algo tão poderoso a ponto dele dizer que ele considerava tudo como perda. Ele enxergou algo tão grandioso que ele, a ponto de dizer que tudo que ele sabia era literalmente esterco, era nada, diante daquilo que ele contemplou. E nós precisamos ter esse anseio. Nós precisamos ter esse anseio de dizer, de olhar para aquilo aonde nós vamos estar com Cristo e dizer, e olhar para a nossa vida aqui neste mundo e dizer que essas coisas, elas não valem nada. Essas coisas que aqui deste mundo é nos apresentado como grandes coisas, na verdade, isso não tem valor. Isso não tem valor diante da grandiosidade que é Cristo. O conhecimento de Cristo, aquilo que Ele nos promete. Amém? Vou convidar você a ficar de pé. Gostaria de cantar uma canção aqui. Enquanto isso, não sei se esse microfone... Uma canção, fiquei pensando se eu deveria cantar ou não. Essa canção, a gente canta ela lá em casa. E eu acredito que ela é uma canção que tem marcado as nossas vidas. A minha vida e a vida da Andressa, da nossa família. Talvez você não conheça a canção, que nós aprendemos essa canção lá em Portugal. E uma pessoa que compôs a canção, né? Então, eu digo para você que marcou as nossas vidas. Vou cantar aqui. Você pode fechar seus olhos. Amém? Ela diz assim: onde Deus quer te usar, a tempestade vai te levar ao lugar onde Deus quer te usar, onde Deus quer te usar. Não desista com o vento que sopra no momento. Há uma história para se cumprir. Esse é o começo e não é o fim.
Há uma porta que se abre para quem passa pelo vale e não se entrega, e essa porta te levará a um lugar. A tempestade vai te levar ao lugar onde Deus quer te usar, onde Deus quer te usar. A tempestade vai te levar ao lugar onde Deus quer te usar, aonde Deus... Preste atenção no que essa letra diz. Não desista com o vento que sopra no momento. Há uma história para se cumprir. Esse é o começo e não é o fim. Há uma porta que se abre para quem passa pelo vale e não se entrega, e essa porta te levará a um lugar. A tempestade vai te levar ao lugar onde Deus quer te usar, aonde Deus quer te usar. A tempestade vai te levar ao lugar onde Deus quer te usar, aonde Deus quer te usar. Levante as suas mãos agora. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor. Estamos na Tua presença, Deus, nessa noite. Ó Senhor Deus, lembra, Senhor, os nossos corações da palavra que Tu destes, da palavra que nós deveríamos crer. Creia, creia, creia. Oh Jesus, renova a nossa fé, Deus. Renova, Senhor, a nossa fé, Jesus. Oh Deus, cresce, Senhor, essa semente de fé que está pequena no nosso coração. Oh Jesus, nós sabemos que vamos enfrentar tempestades, mas essa tempestade vai nos levar a um lugar para nós glorificarmos o nome do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus! Nós estamos enfrentando tribulações, Senhor, mas o nosso coração está em Ti. A nossa vida está em Ti, Jesus. Levante a sua mão onde você estiver. Oh, Jesus. Espírito Santo de Deus, cura. Em nome de Jesus. Não é eu, não é ninguém, Senhor. Cura, Senhor, cura as feridas, cura as enfermidades, Senhor, nessa noite. Oh, Jesus, o Senhor vê os corações. Oh, o Senhor conhece os corações. Cura, Senhor. Traz cura nessa noite nas nossas vidas. Não desista com o vento que sopra no momento. Há uma história para se cumprir. É o começo e não é o fim. Há uma porta que se abre para quem passa pelo vale e não se entrega, e essa porta te levará a um lugar. A tempestade vai te levar a um lugar onde Deus quer te usar, onde Deus quer te usar. A tempestade vai te levar ao lugar aonde Deus quer te usar, aonde Deus quer te usar.
leva-me, Jesus. Leva-me, Senhor. Oh Deus, leva-me. No nome de Jesus. Glórias a Deus. Glorificamos o nome do Senhor. Glórias a Deus. Ainda de olhos fechados. Ainda com nossos olhos fechados. Se existe alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus,